Oi, manas! Tudo bem com vocês? Tô descabelada, meu Deus! Parece bonitinha aqui pra vocês, né? E aí, qual vai ser o assunto de hoje? Um assunto polêmico, meu Deus! É um assunto para mais de 10 vídeos de 3 horas. Então, vamos. Falei, desabafei sobre a depressão. Vamos falar sobre a depressão hoje? Falar um pouquinho, né? Porque para falar sobre esse assunto tem que ter muito vídeo para falar sobre esse assunto. Então, manas, há uns 4 anos atrás, eu tava passando por um período difícil e eu simplesmente achei que era, assim, um período difícil, porque a sociedade não acredita na depressão. Não adianta a gente tentar tapar o sol com a peneira, porque a sociedade não acredita em depressão. Se você falar que tá triste, que tá magoado, que só quer ficar dentro de casa, outro logo fala assim, vai pra igreja, falta de Deus, hein, tem que ter mais fé, hein, pede pastor pra te orar, tá com o demônio no corpo. É só isso que você escuta. E assim, as pessoas não levam a sério. E mesmo quando você tem o diagnóstico na mão, falando que é depressão, as pessoas insistem em falar que você está endemoniado. Então, aí se torna uma coisa difícil de você lidar e você fica querendo se afastar de todos porque ninguém acredita no que está acontecendo. E você próprio não acredita. Então eu vou falar um pouco de mim. De mim. Há uns 5 anos atrás, eu comecei a passar por um momento difícil na minha vida que achei que assim, é mais um momento como todo mundo tem. Todo mundo passa um momento difícil, né, gente? E eu achei que era mais um momento difícil e foi. Chorava, chorava, chorava. E ficava um dia sem comer, outro dia sem comer, depois só queria ficar trancada no quarto. E nessa foi passando, foi passando, foi passando, até que eu comecei a ter desmaios, e muito choro, pressão, descontrole da pressão. Até que um dia eu tive uma crise muito forte. E uma amiga me socorreu. Ela me levou para o hospital, ficou lá comigo. E nesse dia, eu ficava internada assim com bastante frequência por causa das crises. Mas nesse dia tinha uma assistente social lá. Aí a assistente social foi e falou assim: essa menina tá com depressão. Vou encaminhar ela pro neurologista. E assim ela fez, me encaminhou pro neurologista. Eu, sinceramente, eu não queria ir de tanto que eu já ouvi falar que depressão é frescura. Se você tá com vontade de ficar dentro do quarto, simplesmente você levanta e sai. Se você não tá afim de comer, simplesmente você pega a comida e come. Então nem eu acreditava na depressão. Não posso ser hipócrita. Nem eu já acreditava em depressão. Mas aí eu vi que o negócio não tava bem. Os parafusos estavam muito solto. Aí foi onde eu fui no neuro. Ele passou medicamento. Mas assim, ele não fez exame em mim. Ele simplesmente perguntou o que eu sentia e me deu medicamento. Ele passou 3 calmantes pra mim. E eu ficava muito dopada. Eu tomava calmante de manhã, de tarde, de noite. E eu vivia dopada. E eu não queria viver assim. Não queria viver dopada. Eu queria me cuidar para poder ser a mesma Ariane de sempre. Sorridente, feliz e lidando com os problemas e seguindo a vida em frente. Aí eu fui procurei outro neuro. Aí mesmo assim as pessoas não acreditavam. Vai para a igreja, é porque você se afastou da igreja. Deus está te castigando agora. E que sei o quê. Só que assim, Deus não castiga. Deus não castiga. Deus permite que as coisas aconteçam para te ensinar alguma coisa, mas castigar ele não castiga. E esse assunto é muito polêmico. Religião, futebol e política é um assunto muito polêmico. É cada um com o seu. E eu acho que todos os outros assuntos, né, gente? Eu acho que assim, a sociedade, o ser humano tem que aprender a respeitar
o próximo. A partir do momento que você respeita a opinião, respeita, tudo vai bem. Mas enfim, eu comecei me cuidando, fui em outro neurologista. Aí o neurologista passou uma opção de exame pra mim. Eu já tava pesando 23 quilos. Hoje eu tô bem gostosinha. Gostosinha com 75 quilos. Aí ele passou uns exames pra mim, eu fiz e constatou eu não sei se isso é tudo misturado, tudo junto, ou cada um tem sua casinha, entendeu? Mas eu sei que eu fui diagnosticada com depressão, ansiedade, síndrome do pânico, como se a depressão já não bastasse, ainda vem esse treco de síndrome de pânico, né? E a síndrome de Tanatara. Como se só a depressão não bastasse, ainda vem esses outros trecos tudo junto para deixar a gente mais parafuso solto ainda. Mas enfim, ele começou cuidando, passou uns remédios. Ah, para quem não sabe, síndrome de Tanatara é o medo excessivo da morte. Como assim, Ariane? Medo excessivo da morte. Isso aí, gente. Medo excessivo da morte. A pessoa sabe que nasceu e vai morrer, mas a pessoa tem um medo incrível da morte. Eu não posso sentir meu coração bater. Ariane, preste atenção. Seu coração batendo significa que você está viva e você não está morta. Mas olha aí como é que é a mente da pessoa. A mente da pessoa é assim. Se eu sinto meu coração bater, eu entro em pânico. Eu já acho que eu tô me infartando, já começo a chorar e passa mal e é uma loucura. Enfim, como eu falei no início do vídeo, esse assunto depressão é um tema para muitos vídeos. E à medida que vocês forem interagindo, se vocês gostar do assunto e for interagindo, eu vou fazendo mais vídeos sobre esse assunto. Mas enfim, eu fui diagnosticada com isso tudo. E mesmo assim, muitas pessoas me apontam. Hoje em dia eu faço tratamento. Muitas pessoas me apontam com isso. Eu no início eu não aceitava. Eu teve uma noite quando eu vi que eu precisava de socorro mesmo, além dessa crise que eu tive que fui parar no hospital. Teve uma noite muito dolorida para mim. Eu estava muito tempo sem ver um colega e eu estava conversando com ele no WhatsApp. Eu não tinha também muita paciência de conversar no WhatsApp com ninguém. Ele falou boa noite, eu falei boa noite, ele tudo bem, eu tudo. Porque a necessidade da pessoa perguntar tá tudo bem, eu vou falar assim, ah, nada, não, tudo. Aí não falei mais nada, ele falou assim, nossa, tá tão quieto, não quer conversar não? Eu falei assim, ah, não quero. Tô nem um pingo a fim de conversar, que sei o quê, outra hora a gente conversa. Mas que bom que você tá bem, que sei o quê. Aí eu desliguei o telefone. Aí umas 2 horas depois, mais ou menos, eu recebi a mensagem dele falando, abre o portão pra mim. Falei, epa, como assim? Ele abre o portão pra mim, vai me deixar aqui fora? Aí eu, para de brincadeira, porque ele era de outra cidade e eu nunca imaginei que ele ia vir, já era tarde. É estranho lembrar disso. Aí eu fui abrir o portão pra ele, sendo que eu já tava 4 dias sem banho, trancada dentro do quarto, sem querer levantar, nem ver a luz do sol, tava quieta na minha. Mas mesmo assim, abri o portão pra ele. Só tava com a luz do quintal acesa, também não saí acendendo a luz. Mas ele é um amigo da família. Eu sei que ele foi, ele entrou e eu logo deitei na cama de novo. Deitei, ele não falou nada. Ele falou nada, não perguntou por que o quarto estava escuro. Não perguntou nada. Ele simplesmente foi, eu deitei, ele foi na cabeceira assim no chão, deitou, aí foi, pegou e segurou minha mão. Aí nisso eu cochilei, eu dormi. Eu dormi. Aí no outro dia, acordei, ele me acordando, né?
Aí ele pegou, olhou pra mim e falou assim: bom dia, vamos tomar um banho? E foi algo muito marcante pra mim, porque ele em nenhum momento falou que eu tava com um demônio no corpo. Em nenhum momento ele criticou por eu estar trancada dentro do quarto, por eu estar sem comer, por eu estar sem banho. Ele não falou nada. Ele simplesmente estendeu a mão pra mim. E é isso que a humanidade precisa. A gente precisa de pessoas que estendam a mão pra gente, sem perguntar, sem apontar. Foi uma coisa difícil, é uma coisa difícil, eu ainda tenho, mas as crises agora são. Eu consigo lidar com as crises, eu consigo ficar legal, consigo sair da crise, mas ainda tenho, faço tratamento, como se não bastasse a depressão, a ansiedade é uma coisa terrível, terrível, terrível. O pânico é amedrontador, o pânico é algo insuportável. Eu tinha medo de abrir o portão da minha casa. Eu tinha medo de mandar minha filha pro colégio. Eu tinha medo de deixar meu filho sair pro curso. Medo de tudo, 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 tudo. E falar uma coisa, ao invés de vocês ficar apontando e criticando quem talvez seu vizinho, seu amigo, seu filho, sua neta, qualquer um, esteja passando por um momento que ela simplesmente não quer conversar com ninguém, e você começa a criticar, criticar, criticar. Critica não, critica não. Estende só a mão pra ela. É só o que a gente precisa. Às vezes não precisa falar nada. É muito dolorido ver as críticas da sociedade. E por causa das críticas da sociedade, muitos têm vergonha de admitir que tem a depressão e acaba tendo um fim trágico, por medo. Medo de se declarar que tem esse problema, entendeu? Porque a sociedade enfatiza tanto isso que faz a gente que tem fi- ficar com vergonha. E nós não temos que ter vergonha. Isso acontece. A depressão é uma coisa que ela entra sem você ver, sem perceber, quando você já está todo tomado. E não fica prestando muita atenção no sorriso. Sorriso todo mundo dá. Não preste atenção muito no sorriso. Preste atenção nos olhos. Tem alma que grita pelo olho, pelo olhar. Tem muitas almas gritando, pedindo socorro, ajuda. Me ajuda. A dor é grande, é uma dor que você não sabe de que e por quê. Ela simplesmente está ali. Então presta assim, presta mais atenção. Para de criticar. Para de criticar. Para de abrir a boca para criticar. Deus deu dois olhos, uma boca. Reflete, por quê? Será que é para você ver mais e falar menos? Ajuda, ajuda. Tem muitas pessoas precisando de ajuda, muitas. Hoje eu continuo fazendo meu tratamento, tomo os remédios, mas não vivo mais dopada. Como eu falei para você, esse assunto, para vocês, né? Esse assunto é muito polêmico. Se vocês quiserem mais vídeos sobre a depressão, ou um vídeo eu contando só a minha história de tudo que eu passei na depressão, com depressão, eu venho aqui contar para vocês. É só interagir.
E assim, eu tô achando engraçado, mudando um pouquinho de assunto, que eu tenho 3 seguidores só, mas meus vídeos tá tendo 61 visualizações. Eu sei que pra 61 parece muito pouco, mas pra mim é muito. O último vídeo teve 31 visualizações, cara, é muito legal, mas se inscreve no meu vídeo. Não vê não, só vê não. Vai lá e aperta naquele sininho ali pra toda hora que eu postar. Gente, já tá em 15 minutos. Toda hora que eu postar vai aparecer pra vocês. Ajuda, aperta aí. Me segue, me segue. Me segue, manas. Vou fazer um bonde imenso. Um bonde imenso. E o que vocês quiserem conversar, deixa aqui que eu vou conversar. Eu vou falar. Então, manas, falei, desabafei. Um beijo pra vocês. Fique com Deus. Se quiser mais sobre o tema depressão, é só deixar aí escrito. Ih, até mexi o negócio aqui. Não repare o cabelo bagunçado, as manchinhas lindas. Vou vir falar também de melasma com vocês, que eu não tinha nada disso. Mas é isso. 16 minutos! Está estourando! Fique com Deus, manas. Para de prestar atenção no sorriso das pessoas. Olhem. Olha olho no olho delas. Talvez tenha gente aí, ó, do seu ladinho, gritando e pedindo socorro para você, e você só prestando atenção no que não deve. Um beijo e fui! Tchau!